Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila e você é muito bem-vinda aqui ao canal. O objetivo de eu ter criado este canal é para compartilhar com você minhas experiências e falar de valores femininos, também de prosperidade, porque eu quero que você tenha uma vida cada vez mais próspera e feliz, porque te lo mereces. Então, no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas para você aumentar a sua autoestima, tá bom? Pode soar às vezes um pouco clichê, né? Ou quiçá um pouco batido. Mas eu te recomendo que fique até o final do vídeo para você entender realmente o contexto de todas essas dicas que eu vou trazer para você e entender no detalhe, na raiz da coisa, o porquê, quiçá, que você ainda passa por questões altos e baixos na sua autoestima, né? Por que que você não sente essa segurança, essa confiança em si? Então, te convido a se inscrever no canal também, se ainda não fez, porque vem mais conteúdos por aí. A primeira dica que eu te dou para você criar a sua fortaleza interna, né, é você passar a ter autoconhecimento. O que eu quero dizer com esse autoconhecimento? Não se trata só de saber o que você gosta e o que você não gosta, tá? É necessário ter um discernimento do que realmente você faz certo e do que você faz de errado. Um discernimento do que são os seus defeitos, as suas fraquezas, as suas debilidades e quais são as suas fortalezas, né? As suas virtudes, os seus valores, as suas qualidades. Então, para você chegar nessa base do autoconhecimento e ter esse discernimento, essa clareza mental, tá? Sobre você, não se trata aqui de outra pessoa, vamos olhar para nós, né? Para nós mesmas. Então, é interessante que você faça uma lista de quais são as suas fraquezas, as suas debilidades e quais são os seus pontos fortes, né, as suas virtudes, as suas fortalezas. Então, liste primeiro as debilidades e liste depois quais são as suas fortalezas. É impossível que você não encontre virtudes em você, tá? Se você tem um pouco de dificuldade de listar as virtudes, significa que você está focando muito nos defeitos, tá? E se você tem dificuldade de listar quais são as suas virtudes, pega algum exemplo de algum amigo, algum familiar, alguma pessoa próxima a você, ou não tão próxima assim, algum elogio, alguma vez que essa pessoa ou essas pessoas fizeram para você, algum elogio da sua, não vale só assim, ai que roupa bonita você tá vestindo, não, da sua personalidade, tá? Então, liste todas essas qualidades que pessoas elogiaram em você quando você prestou alguma ajuda, quando você fez algum trabalho, quando você desenvolveu alguma atividade, quando você apresentou algum trabalho na escola, na faculdade. Então, liste tudo isso de bom, tá? Mas é necessário aqui sermos honestas conosco mesma. Então, listar os nossos defeitos, ver realmente, olha, eu sou um pouquinho, chata, às vezes, um pouquinho, me queixo, às vezes, demais, sabe? Tem que ser honesta para reconhecer as fraquezas, porque uma vez que você reconhece as suas fraquezas, a opinião do outro, quando a outra pessoa falar, ai, que chata você é, você fala, realmente, sou chata mesmo. Não nasci para agradar todo mundo, né? Você já reconhece isso em você, você já não fica, já não se diminui quando o outro fizer alguma crítica. E aqui eu vou, né, para a segunda dica que eu te dou é que você faça um filtro, uma análise de essas críticas ou coisas que as pessoas às vezes estão o tempo todo apontando em você. Será que é realmente tudo isso? Será que eu sou tudo isso que as pessoas criticam? O que o seu namorado, né? Às vezes o marido, não sei, ou a sua mãe, às vezes fala de você, sua irmã se queixa de coisas que você faz e elas não gostam, eles não gostam. Será que é realmente tudo aquilo?
né? Ou pessoas querendo te dar lição de moral. Faça um filtro. Filtra realmente se aquelas pessoas, o que elas estão dizendo está certo. Se é uma crítica construtiva, você pode até levar em consideração para o seu desenvolvimento pessoal, né? Para o seu crescimento. Tá, vou pegar aquela crítica ali, vejo que é uma crítica construtiva, que pode me ajudar, né? Às vezes você reconhece que você é um pouco preguiçosa, que procrastina demais, vou pegar e ter um pouco mais de disciplina, de ter um pouquinho mais aí de constância nas coisas que eu me proponho, vou pegar e vou aceitar essa crítica porque eu reconheço, já fiz a minha lista lá, reconheço que eu sou um pouquinho preguiçosa. Então, aí você começa a filtrar e analisar. Mas a dica realmente que eu quero te dar é que você não aceite crítica de quem nunca construiu nada, né? Crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Igual uma pessoa que eu não vou mencionar aqui, não vou expor, né? Mas vivia criticando a minha forma de ser, vivia criticando a minha mãe, vivia criticando todo como a minha mãe nos tratava, como que a gente era, eu e meus irmãos. Mas aquela pessoa, os filhos daquela pessoa se comportava pior do que eu e meus irmãos com a minha mãe. E a minha mãe, ela é muito querida. Bom, de todos os nossos irmãos, eu sou a que mais, a minha mãe mais sente proximidade comigo. Mas todos os meus irmãos querem bem a minha mãe. A gente deu um pouquinho de trabalho para ela lá na adolescência, aquela pessoa próxima da família criticava muito, apontava muito o dedo para minha mãe e para nós, eu e meus irmãos, só que hoje os filhos dela é pior, tem atitudes, comportamentos piores. Então, o que essa pessoa, qual é a moral que essa pessoa tem para criticar algo na vida da minha mãe e de seus filhos, nós, eu e meus irmãos? Nada. Ela não construiu essa relação com os filhos dela. Ela não construiu esse querer bem com os filhos dela. E hoje, muitos dos filhos dela não querem saber dela, assim, sabe? Ela tem 3, no caso. Mas não querem, assim, ter contato, nem se importa tanto. E cada um tá aí um pouco perdido, sabe? Exceto um, que é o mais pequeno, mas os outros estão aí, pô, perdidos. Não sabem nem o que querem da vida. Então, críticas de quem realmente você sente que te quer bem, tá? E são críticas que você analisa, filtra, será que é verdade mesmo? Vou analisar, vou fazer uma análise crítica aí dessa coisa aí que a pessoa tá apontando que eu tenho. Vamos ver se é verdade mesmo. E se for verdade, vamos se dizer, você é um pouco impulsiva. Tá, eu sou impulsiva. Mas tá, nem sempre precisa ser impulsiva na hora de falar, né, na hora de se expressar. Mas às vezes é necessário também colocar um pouco de limite, né, para as pessoas. Ter um pouco essa impulsividade de dizer, oh, até aqui, chega, basta, né? E às vezes é necessário ter essa impulsividade de parar, frear a pessoa ali antes da pessoa querer invadir a sua privacidade e achar que pode dizer ou fazer o que quiser com você, como se você fosse ali uma pessoa que não tem valores, né? Então, liste os seus valores, liste as suas fortalezas e se lembre deles também quando a pessoa querer te criticar, você fala, tá, eu posso até ter um pouquinho daquilo lá, mas olha aqui todas as coisas boas que eu tenho, eu reconheço todas essas coisas boas aqui que eu tenho, tá? Então, é bem importante começar por este caminho, tá bom? E a terceira dica que eu te dou é você não ficar focando tanto nas suas coisas negativas, nas coisas que você faz mal, ou ficar remoendo aquilo que aconteceu lá atrás, que já não tem importância, já não tem relevância nenhuma, e você ainda está apegada naquele passado, daquele falho, daquela pequena coisa que você fez, que você sentiu vergonha, ou você acha que passou por algum vexame, ou algo que a pessoa fez te magoou, e você está remoendo aquela situação ainda, e já passaram meses, anos, um tempo, bastante tempo, e você ainda tá apegada naquilo, sabe? Então, desapega daquelas coisas que não te fazem bem.
sabe? Então, não fica focando só nas coisas negativas que aconteceram. Tantas coisas boas que acontecem diariamente na nossa vida, né, que a gente pode desenvolver esse sentimento de gratidão, que a dica para você parar de ficar focando nas coisas ruins é você desenvolver a gratidão, porque aí você passa a olhar todas as coisas boas que aconteceram no seu dia, todas as coisas boas que aconteceram na sua semana, todas as coisas boas que aconteceram no decorrer deste ano. Então, o sentimento de gratidão é uma chave que te ajuda a você se concentrar nas coisas boas, e até mesmo o sentimento de gratidão, ele atrai, ele dá mais ênfase para que você atraia mais disso para a sua vida. Igualmente reclamar, se você está focando nas coisas ruins e você está reclamando, você está pedindo mais aquilo. Se você está sendo grata pelas coisas boas que te acontecem, e às vezes, mesmo que é uma coisa assim que não foi tão legal, mas você agradece mesmo assim, é como que você está curando, está perdoando aquilo que aconteceu de ruim, e você está transformando a sua energia, porque o sentimento de gratidão é uma energia boa, positiva. Então, se você agradece por uma coisa que não foi legal, você cura aquilo, você perdoa aquilo e você transforma aquilo. E quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem na sua vida, tá? Porque o sentimento de gratidão é um sentimento muito poderoso e que te ajuda a você focar, manter a sua atenção nas coisas boas. E o que você atrai é onde está o seu foco, tá? Então, essa é a terceira dica que eu te dou, assim, importantíssima para você trabalhar a sua autoestima, é ver todas as coisas boas e focar em todas as suas fortalezas, todas as coisas boas que você faz, que com certeza, enquanto mais você foca nisso, mais você vai desenvolver isso, mais vai crescer isso dentro de você, e você vai se converter em uma potência de habilidades, né, das suas melhores virtudes, tá? Vem realçar dentro de você tudo isso que você já é. Então, foque nas coisas positivas. Somando a isso, eu venho com a quarta dica, que é você se perdoar, tá? Você se perdoar e deixar de ser tão rígida com você mesma. Aqui não tem ninguém que é a última bolacha do pacote, aqui não tem ninguém que não tenha defeitos, aqui não tem ninguém que é a última Coca-Cola do deserto, nem eu, nem nenhum daquelas pessoas que, quiçá, te criticam, ou daquelas pessoas que tentam te colocar para baixo, ou aquelas vozes da sua cabeça lá, sabe? Todos nós que estamos aqui neste planeta estamos com o objetivo de nos desenvolvermos, de sermos melhores pessoas, né? De trabalhar pela nossa evolução em todos os sentidos. Então, todos nós temos os nossos defeitos. Então, todos nós já pecamos, já erramos quantas vezes, né? Até agora. E até a gente chegar nesse processo de perfeição, é um processo. Então, se perdoa. Qualquer que seja o erro que você tenha cometido, se perdoa. Deixa de ser tão rígida, deixa de ter tanta falta de compaixão consigo mesma, sabe? Se olhe, se trate com carinho, se trate com amor, se acolha. Tenha esse olhar bem quentinho para você. Porque às vezes a gente reclama também, né, que o outro é muito rígido, ou que o outro não nos trata bem, ou que o outro é aquilo e não sei o quê. Mas às vezes a gente mesma se trata daquela forma tão rígida, tão áspera, tão rude, né, tão arrogante. Então, uma chave bem importante para você criar aí uma fortaleza em seu ser e trabalhar a sua autoestima, a segurança em si, né, a autoconfiança, até mesmo o seu poder pessoal, é você aceitar as suas fraquezas, né, as suas fortalezas, e você se perdoar, aceitar que faz parte do processo, que aqui não tem nenhum santo puritano que não comete nenhum pecado. Até a pessoa mais evoluída deste mundo, mas está aqui neste planeta, né, comete erros ainda. Então, faz parte do processo.
eu já me torturei, já fui muito rígida comigo, porque por uma questão de não aceitação de que eu cometo erros, de que eu cometi erros, né? Ainda cometo erros, por quê? Porque eu estou nesse processo de me aperfeiçoar, de ser uma pessoa melhor, é isso que importa, é o hoje, né? Então, a aceitação das suas sombras, a aceitação das suas luzes, né? Da sua sombra e da sua luz, aceitação de quem você é, né? E se aceitar por inteiro, é quem eu sou. Por isso que eu comecei com o autoconhecimento, né? De você se observar, observar o seu comportamento, ver as coisas que você precisa melhorar, né? Isso é importante também, porque uma vez que a gente trabalha isso, né? Essa aceitação e de parar de ficar nos torturando e sendo tão áspera, tão rude com nós mesmas, à medida que a gente vai aceitando, integrando tudo isso, aceitando o que passou, aceitando que a gente falhou em algum momento, que a dia de hoje eu não agiria daquela forma com aquela pessoa ou naquela situação. Eu agiria de uma forma totalmente diferente. Se você já tem esse sentimento de arrependimento dentro de você, significa que já tem um grau de maturidade. Então, fique tranquila, aceita, se perdoe, tá? Aceita que você está nesse processo de se tornar uma pessoa melhor. E se você já está reconhecendo que você poderia ter feito diferente, isso já é um grande começo, um grande passo, porque a partir de agora, se por acaso, porventura, você tiver que passar por alguma situação semelhante, você já vai saber que aquela não é a forma correta. Que às vezes, por exemplo, gritar, falar mal, insultar, xingar a pessoa não é a forma correta. Você agiria de uma outra forma. Você sabe que aquela atitude ou causar escândalo ou magoar alguém, falar palavras ofensivas, aquela não é a forma correta. A forma correta você já sabe o caminho, né? Então, dos erros também podemos aprender, né? Mas nem sempre precisa se errar para aprender. Mas a gente aprende também nos nossos erros. Isso é ser uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, tá bom? E observar o nosso processo e aprender dele e sermos pessoas melhores. E é para isso que a gente está aqui. Então, se aceite e aceite a sua história e se perdoe. E a quinta dica que eu vou te dar, quizá a curto prazo você não vai sentir um efeito imediato, tá? Mas é de grande valor você fazer isto, que é celebrar as suas conquistas, celebrar as suas vitórias, tá? Por quê? Porque isso vai passar uma informação para o seu cérebro, né, e para o seu subconsciente também, de que você está dando mais ênfase para as coisas boas que te acontecem. Então, mesmo que sejam pequenas conquistas, né, mesmo que seja coisas, às vezes, assim, que não precisa esperar só vou celebrar o dia que eu ser promovida no trabalho. Não, vou celebrar também eu ter conseguido resolver aquela situação. Isso é uma pequena conquista. Eu estive um bom tempo sem o meu carnê, a minha carteira de habilitação aqui na Espanha, que é onde eu moro, porque eu fiz ela lá no Brasil na época, quando eu cumpri os meus 18 anos, eu estava lá no Brasil. E eu estive um bom tempo sem poder dirigir aqui, por causa eu tinha que fazer todo esse processo da documentação, da tradução e tal, para poder validar aqui a minha carteira de habilitação, que eu fiz na época lá no Brasil. Então foi bastante burocracia. E com bastante trabalho de meditação, de foco, de pensamento positivo, e eu acredito nessa questão também de a gente manifestar e co-criar desejos. Eu acredito nisso, porque eu gosto muito da mecânica quântica e tal, e essa questão da lei da atração, magnetismo, né, de você atrair as coisas que estão no seu campo eletromagnético, eu gosto muito disso. E eu estive fazendo bastante
foco nisso, para que isso fosse possível. Então, você pode ver que o fato de eu validar aqui a minha habilitação, isso para mim já é uma conquista. Eu validei, consegui, né? Isso é um motivo para celebrar, é um motivo para comemorar, sabe? Porque quando você faz, cada vez que você celebra as suas conquistas, mesmo que pareça uma coisa assim tão simples, né? Ir lá, levar o seu documento e eles validarem. Só que eu estava tendo um pouco ali de dificuldade de reunir toda a documentação, fazer toda a questão para validar, e quiçá não ia ser possível, quiçá eu não ia me encaixar na lista de pessoas que poderiam validar a habilitação, por causa de todo o meu contexto, né, da minha história, que não é o caso aqui. Então, quiçá eu poderia deixar e falar, bom, só uma coisa a mais, pronto, eu resolvi. Não, mas é uma conquista para mim, porque senão eu teria que passar por todo o processo de fazer a minha habilitação tudo. E não só questão de tempo, né? É uma coisa que eu já tenho, é uma coisa que eu já conquistei. Isso lá atrás, com 18 anos. Então eu teria que fazer tudo de novo, investir todo o tempo, investir todo o dinheiro em tirar outra habilitação, outra carteira de habilitação, né? E eu já tenho, então para mim foi uma conquista. Isso para mim foi uma conquista. Quando eu consegui também acessar, né, me inscrever, fazer o vestibular, passei, isso para mim foi uma conquista. Às vezes as pessoas pensam que conquista é só quando for algo muito grandioso, né? Quando você consegue comprar, às vezes, um jogo de panela que você tanto sonhou, isso é uma conquista, né? E não se trata só de coisas materiais, mas quando você, por exemplo, consegue se conciliar com uma pessoa que você gostava tanto dela, mas vocês levavam tanto tempo sem se conversar por algum desentendimento e vocês se reconciliaram. Isso é uma conquista, uma vitória, né? Por quê? Porque você conseguiu o seu propósito, o seu desejo, tudo o que você deseja, que você quer realmente, assim, com muita vontade, independentemente se são coisas materiais ou não, isso são as suas conquistas. Então celebre isso, celebre todas as coisas boas que acontecem com você, ou se você ganhar presente, e tudo isso é muito gratificante. Então celebre todas as coisas que você conquista, todas as coisas assim que você consegue manifestar também, se você faz essas coisas da manifestação, lei da atração, celebre por mais assim pequeno que pareça. Resolver uma coisa lá no banco, nossa, consegui, sabe? E às vezes celebrar não significa ter que fazer uma festa e convidar 300 pessoas, não é nesse sentido, tá? Não é nesse sentido, é celebrar simplesmente ficar feliz, ou fazer, por exemplo, um jantar, falar, vamos celebrar isso, fazer um jantar um pouco mais, como se diz, um pouco mais dedicado, dedicação de tempo ali, sabe? Olha, isso daqui eu ofereço, esse jantar de hoje, assim, no seu sentimento, não precisa às vezes expressar, mas se expressar é legal, né? Na hora que tá celebrando isso com as pessoas queridas ou você mesma, não precisa esperar ninguém não, você mesma pode celebrar. Olha, esse jantar que eu preparei para mim mesma, no meu caso, por exemplo, eu moro sozinha, então eu celebro as minhas coisas sozinha, a maioria das vezes, né? Esse jantar que eu preparei para mim mesma é em homenagem a essa conquista que eu tive hoje, ou essa conquista que eu tive recentemente. Então são conquistas, celebre, tá? No meu caso eu moro sozinha, eu preparo para mim, então eu não falo com as palavras, mas eu sei que o meu sentimento, a minha intenção de preparar esse jantar um pouco mais assim dedicado de tempo, de detalhes ali, né? Fazer um prato bem um pouco mais especial, que foge um pouco da rotina, eu sei que eu estou celebrando em razão daquilo que eu conquistei, tá? Então, celebre. Você pode criar aí diversas formas de celebrar isso, sozinha ou acompanhada com os seus familiares, né, seres queridos. Mas celebre, tá bom? Celebre a vida, seja feliz. E essas foram as 5 dicas. Eu poderia falar de várias outras coisas, mas eu acho que essas são a base, né, da gente começar e poder mesmo fluir aí daqui em diante. E você começar a criar um pouco mais de autonomia
em relação a si, a como você se enxerga, tá? Então, eu acho legal coisas práticas, assim, como eu dei dicas aqui neste vídeo, coisas bem práticas, assim, para você ter, né, criar esse hábito e ter essa autonomia, se desenvolver cada vez mais e ser cada vez mais próspera e feliz. É isso que eu te desejo para você e para os seus. E esse é o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Se tem algum tipo de sugestão de vídeo que eu possa trazer aqui no canal com assuntos afins, deixa aqui nos comentários, tá bom? E se inscreva no canal se ainda não fez, porque vem mais conteúdos por aí. Nos vemos nos próximos capítulos.